Edital de chamamento número 00120025. Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga. Projeto, Crédito de Carbono Integral, Biosócio Hidroenergético da Caatinga, Rio São Francisco e Semiárido. Resumo. O edital de chamamento número 00120025 da Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga visa estabelecer parcerias estratégicas para o projeto do método de crédito de carbono integral. O foco é desenvolver um novo método de identificação de processos de absorção de carbono, que envolva pequenas propriedades do bioma Caatinga e do semiárido, com um olhar integral para aspectos biológicos, sociais, culturais, hídricos e energéticos, além de promover o desenvolvimento sustentável na Caatinga, fortalecendo comunidades locais e preservando ecossistemas. O edital busca colaboradores em áreas como validação participativa, sensoriamento remoto, comercialização, monitoramento, regulação e suporte jurídico e ambiental, assegurando sustentabilidade técnica e financeira. As parcerias serão formalizadas através de termos de cooperação técnica, alinhando esforços para mitigar os impactos das mudanças climáticas, fomentar a economia regenerativa na região e ser uma ferramenta de justiça climática. Uma apresentação. A Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga foi fundada em 2 de julho de 2022, na cidade de Delmiro Gouveia, Alagoas, e emerge como um instrumento pioneiro na promoção de uma economia regenerativa no semiárido brasileiro. Com a missão de desenvolver e ampliar os benefícios dos créditos de carbono para o bioma Caatinga, a associação propõe integrar, de maneira inovadora, os pequenos produtores e os proprietários de áreas com vegetação nativa, reconhecendo que a preservação ambiental e a justiça climática devem caminhar lado a lado. A iniciativa tem como base o incentivo à conservação das áreas preservadas da Caatinga, transformando o potencial de captura e armazenamento de carbono em benefícios diretos para os produtores locais. Nesse sentido, a associação atuou na fundação da base de apoio da Caatinga do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, contribuindo para a criação do método inovador denominado Crédito de Carbono Integral, Biosócio Hidroenergético da Caatinga e do Rio São Francisco. Este método integra, de forma multidimensional, aspectos biológicos, sociais, culturais, hídricos e energéticos, promovendo não apenas a compensação ambiental, mas também o fortalecimento socioeconômico dos produtores rurais da região. O reconhecimento institucional é um dos pilares desta iniciativa. O método conta com o aval do ICMBio, através do Núcleo de Gestão Integrada de Paulo Afonso PA, demonstrando sua conformidade com padrões internacionais de sustentabilidade e transparência. Além disso, a relevância da proposta foi consolidada por meio de importantes moções de apoio obtidas no XXV junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, representadas ainda pelas aprovações das duas câmaras consultivas do Submédio e do Baixo, as quais reforçam o compromisso com a gestão ambiental integrada e a participação de diversos atores do setor. A realização da primeira Conferência Livre de Meio Ambiente Caatinga, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, corrobora o potencial transformador desta iniciativa, evidenciando o engajamento e a mobilização de lideranças, técnicos e comunidades locais em prol da regeneração e da sustentabilidade do bioma Caatinga. Em suma, a Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga representa uma resposta inovadora e urgente aos desafios ambientais do semiárido, promovendo a convergência entre a conservação dos ecossistemas e o desenvolvimento socioeconômico dos pequenos produtores. Tal modelo, que alia instrumentos financeiros ao fortalecimento das cadeias produtivas regenerativas, desponta como um caminho promissor para a transição rumo a uma economia de baixo carbono e maior inclusão social no Brasil. 2. Objetivo. O objetivo deste edital é estabelecer um quadro de parcerias estratégicas e firmar termos de cooperação técnica que possibilitem o desenvolvimento integrado do projeto de crédito de carbono integral. Esse projeto tem uma abrangência multidimensional, que une aspectos ambientais, biológicos, sociais, culturais, hídricos e energéticos para transformar a realidade da Caatinga, do Rio São Francisco e do semiárido. Detalhadamente, o objetivo envolve integração de expertisas, conectar diferentes áreas de conhecimento e atuação como sensoriamento remoto, suporte jurídico, ambiental e contábil, comercialização, validação externa, monitoramento e regulação para formar uma rede colaborativa. Essa integração visa fortalecer os processos técnicos e operacionais, promovendo a elaboração de metodologias robustas e inovadoras para a mensuração, verificação e validação dos créditos de carbono. Garantia da sustentabilidade técnica e financeira. Assegurar que o projeto seja viável sob todos os aspectos técnico, jurídico e financeiro através da cooperação entre parceiros que forneçam a infraestrutura e os conhecimentos necessários. Esse enfoque busca não apenas a compensação de emissões, mas a criação de um modelo econômico sustentável, onde o retorno financeiro dos parceiros seja atrelado ao sucesso na consolidação e comercialização dos créditos. Impacto socioambiental e inclusão. Promover a recuperação e preservação dos ecossistemas da Caatinga e áreas adjacentes, ao mesmo tempo em que se fortalece a economia local e a inclusão das comunidades tradicionais. O projeto visa transformar desafios ambientais em oportunidades de desenvolvimento, gerando benefícios que se estendam à melhoria da qualidade de vida, à criação de empregos e ao fortalecimento da economia regenerativa na região. Fomento à inovação e à transparência. Estimular a adoção de práticas inovadoras e o uso de tecnologias avançadas, como o sensoriamento remoto, para monitoramento, regulação e controle dos processos. A transparência na condução das atividades e a governança compartilhada entre os parceiros são fundamentais para a credibilidade e o sucesso do projeto. O edital busca a formalização de parcerias que não apenas potencializam a eficácia técnica do projeto, mas que também promovam uma transformação socioeconômica e ambiental, alinhada aos princípios de sustentabilidade, inovação e inclusão. A meta é criar um modelo de identificação e validação de processos de créditos de carbono que seja referência na integração de múltiplas dimensões e que contribua de forma efetiva para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, promoção da justiça climática, beneficiando tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. 3 áreas de parceria e retorno.
Este item define as áreas estratégicas para as parcerias e estabelece os percentuais de retorno, calculados sobre a receita líquida decorrente da consolidação e comercialização dos títulos de absorção de créditos de carbono integral, para os parceiros envolvidos. Ressalta-se que as áreas voltadas à chancela, regulação, monitoramento e fiscalização são firmadas com contrapartida institucional, sem retorno financeiro direto. A seguir, detalhamos cada área. Sensoriamento remoto 3% de retorno. Objetivo: fornecer suporte técnico através de tecnologias de geoprocessamento e análise por satélite, possibilitando a identificação, o mapeamento e o monitoramento das áreas de interesse. Requisitos: disponibilidade de infraestrutura tecnológica para processamento e análise de imagens. Conhecimento avançado em sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica, SIG. Capacidade para integrar dados provenientes de diversas fontes e gerar mapas temáticos que apoiem a mensuração das características ambientais. Impacto: contribuir para a precisão na quantificação dos créditos de carbono integral, garantindo a robustez das análises ambientais e a transparência dos processos. Tipo de organização para sensoriamento remoto: empresa da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Startup da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Associação da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Cooperativa da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Suporte jurídico, ambiental e contábil 3% de retorno. Objetivo: assegurar que todas as etapas do projeto estejam em conformidade com as exigências legais, ambientais e contábeis, proporcionando a segurança jurídica e a sustentabilidade financeira da iniciativa. Requisitos: experiência comprovada na prestação de consultoria jurídica, ambiental e contábil. Capacidade de interpretar e aplicar normas e regulamentações pertinentes, municipais, estaduais e federais. Elaboração de pareceres técnicos que sustentem a legalidade e a viabilidade dos processos. Impacto: garantir que o projeto opere dentro dos parâmetros legais e normativos, minimizando riscos e fortalecendo a credibilidade dos créditos de carbono integrais gerados. Tipo de organização para suporte jurídico, ambiental e contábil: empresa da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Startup da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Associação da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Cooperativa da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região, preferencialmente por um tempo de 2 anos. Comercialização dos créditos de carbono integral 4% de retorno. Objetivo: gerenciar a estratégia de mercado para a venda dos créditos de carbono, identificando oportunidades e estabelecendo negociações que maximizem o retorno financeiro. Requisitos: expertise em marketing e comercialização de ativos ambientais. Conhecimento sobre o mercado de créditos de carbono e suas dinâmicas. Capacidade para desenvolver estratégias comerciais eficazes e construir parcerias com investidores e compradores potenciais. Impacto: facilitar a inserção dos créditos de carbono no mercado, potencializando a geração de receita e assegurando a viabilidade financeira do projeto. Tipo de organização para comercialização dos créditos de carbono integral: cooperativa da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Validação externa 3% de retorno. Objetivo: realizar a avaliação externa dos processos, metodologias e impactos socioambientais, assegurando que os cálculos dos créditos estejam alinhados com padrões internacionais, como os definidos pelo IPCC. Requisitos: instituições, institutos ou universidades com sólida reputação acadêmica e técnica. Experiência ou habilidade em auditorias ambientais e validação de metodologias de cálculo. Capacidade de fornecer certificações ou validações e pareceres técnicos que reforcem a integridade do projeto. Impacto: reforçar a confiança dos investidores e dos órgãos reguladores na qualidade e na conformidade dos créditos de carbono gerados, agregando valor ao projeto. Tipo de organização para validação externa: Universidade Pública Federal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Universidade Pública Estadual da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Universidade Privada da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Instituto Federal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Faculdade Pública da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Faculdade Privada da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Monitoramento dos projetos 3% de retorno. Objetivo: implementar e gerir sistemas de monitoramento contínuo que permitam a avaliação do desempenho e a eficácia das ações implementadas ao longo do projeto. Requisitos: desenvolvimento de indicadores e sistemas de coleta e análise de dados ambientais, sociais e econômicos. Utilização de tecnologias e ferramentas que possibilitem o acompanhamento em tempo real dos resultados. Experiência na elaboração de relatórios e análises periódicas que suportem a tomada de decisão. Impacto: fornecer dados consistentes e atualizados para ajustes e aprimoramento contínuo das ações, garantindo a transparência e a eficiência do projeto. Tipo de organização para monitoramento dos projetos: Associação da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Cooperativa da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos.
Rede da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Fórum da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Articulação da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Chancela e regulação pública contrapartida institucional. Objetivo: assegurar a conformidade dos processos com as normas e políticas públicas, por meio da atuação de entidades e órgãos governamentais que possam chancelar e regulamentar as atividades do projeto. Requisitos: participação de entidades e órgãos públicos reconhecidos. Compromisso com a fiscalização e a manutenção dos padrões legais e institucionais. Disponibilidade para atuar como agente regulador, promovendo a integridade dos processos. Impacto: contribuir para a legitimidade e o reconhecimento institucional do projeto, garantindo que todas as ações estejam alinhadas com as diretrizes governamentais e ambientais, sem implicar retorno financeiro direto. Tipo de organização para chancela e regulação pública. Agência Pública de Regulação Federal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Agência Pública de Regulação Estadual da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Agência Pública de Regulação Municipal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Conselho de Nível Federal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Conselho de Nível Estadual da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Conselho de Nível Municipal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Consórcio de Municípios da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Consórcio de Estados da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Fiscalização contrapartida institucional. Objetivo: promover a transparência e a ética na execução dos processos, por meio da atuação de fóruns, conselhos, comitês, colegiados e entidades de controle que realizem a fiscalização contínua do projeto. Requisitos: envolvimento de fóruns, conselhos, comitês, colegiados ou entidades com experiência em monitoramento e controle de projetos socioambientais. Capacidade de avaliar a conformidade e a eficácia das ações implementadas. Compromisso com a transparência e a prestação de contas públicas. Impacto: garantir que os processos sejam executados de forma ética e transparente, protegendo os interesses da sociedade e dos parceiros, por meio de uma fiscalização institucional que fortaleça a credibilidade do projeto. Tipo de organização para fiscalização. Agência Pública de Regulação Federal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Agência Pública de Regulação Estadual da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Agência Pública de Regulação Municipal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Conselho de Nível Federal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Conselho de Nível Estadual da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Conselho de Nível Municipal da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Consórcio de Municípios da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Consórcio de Estados da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Rede da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Fórum da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Articulação da região da Caatinga que seja destinada ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. Colegiado da região da Caatinga que seja destinado ao aspecto socioambiental atuante na região pelo mínimo de 3 anos. 4 requisitos para parceiros. Para garantir a seleção de parceiros que agreguem valor e robustez técnica ao projeto, os interessados deverão comprovar os seguintes requisitos. 4.1 Experiência comprovada. Descrição: os parceiros devem demonstrar experiência preferencialmente de 2 anos na área específica de atuação, sensoriamento remoto, suporte jurídico/ambiental/contábil, comercialização, validação, monitoramento, etc. Essa experiência é essencial para garantir que a entidade possua experiência, prática, perícia ou conhecimento e vivência prática na execução de atividades correlatas aos objetivos do projeto. Documentação comprobatória. Certificações ou diplomas que atestem a qualificação técnica e profissional. Histórico de projetos desenvolvidos, com ênfase em iniciativas similares, preferencialmente na área ambiental ou de créditos de carbono. Portfólio institucional, que evidencie resultados alcançados e parcerias anteriores relevantes. Critérios de avaliação. Relevância e atualidade dos projetos apresentados. Contribuição direta para a área de atuação. Feedbacks ou referências que comprovem a eficácia e a eficiência das atividades desenvolvidas. 4.2 Regularidade jurídica e fiscal. 4.2.1 Para organizações que tenham uma personalidade jurídica, CNPJ. Descrição: é imprescindível que o parceiro comprove a regularidade de sua situação jurídica e fiscal, de modo a assegurar a idoneidade e a conformidade legal da entidade. Isso garante segurança ao projeto e aos demais parceiros envolvidos. Documentação comprobatória. CNPJ ativo e em situação regular. Certidões negativas de débitos trabalhistas e tributários, emitidas por órgãos competentes. Outros documentos que atestem a conformidade legal, como comprovação de regularidade junto a órgãos de fiscalização ou regulamentação pertinentes à área de atuação. Critérios de avaliação. Validação dos documentos junto aos órgãos oficiais. Atualidade e validade dos certificados apresentados.
Histórico de conformidade e ausência de pendências legais. 4.2.2 Para organizações sem personalidade jurídica, sem CNPJ. Descrição. Organizações que atuam sem personalidade jurídica própria, como fóruns, redes, articulações, conselhos, colegiados e comitês, devem comprovar sua formalização e regularidade por meio de mecanismos alternativos, garantindo transparência, responsabilidade e conformidade com seus princípios declarados. A ausência de CNPJ não inviabiliza a parceria, desde que haja documentação que valide sua existência, estrutura de governança e histórico de atuação. Não é obrigatória a vinculação a uma instituição âncora com CNPJ, mas a entidade deve assegurar mecanismos de prestação de contas e registros formais de suas atividades. Documentação comprobatória. É necessária a apresentação de no mínimo 2. Carta de princípios ou estatuto interno. Documento formal que defina a missão, objetivos, valores, estrutura de decisão, governança e regras de funcionamento do grupo. Atas de reuniões ou assembleias. Registros atualizados e consistentes de reuniões, deliberações, eleições de coordenação e decisões relevantes para a operação do grupo. Registro de atuação. Relatórios, projetos executados, campanhas ou ações realizadas, comprovando atividades concretas e impacto social. Declaração de existência e responsabilidade. Documento assinado por membros ou representantes do grupo, atestando sua existência, finalidade e compromisso com a legalidade e transparência. Parcerias ou apoios formais, opcional. Cartas de apoio, termos de colaboração ou acordos com outras entidades, com ou sem CNPJ, que validem a atuação do grupo. Compromisso ético. Declaração de adesão a princípios éticos, como anticorrupção, diversidade, transparência e mecanismos de resolução de conflitos internos. Observações. A ausência de CNPJ não exime a entidade de responsabilidades éticas e operacionais. Em caso de repasse de recursos, recomenda-se estabelecer acordos claros, por meio de termo de cooperação ou contrato, com um membro responsável ou instituição parceira, se houver, mesmo que informalmente. A documentação deve ser atualizada e refletir a realidade atual do grupo, evitando lacunas prolongadas nas atas ou registros. 4.3 Alinhamento com objetivos socioambientais. Descrição. Os parceiros devem demonstrar comprometimento com os princípios de sustentabilidade e responsabilidade social. Este requisito é fundamental para assegurar que as ações e atividades realizadas estejam em sintonia com os objetivos do projeto, que visam a preservação ambiental, a economia regenerativa e a inclusão das comunidades tradicionais. Documentação comprobatória e evidências. Declarações de missão, visão ou compromissos institucionais que enfatizem a preservação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis. Relatórios ou estudos de impacto socioambiental que evidenciem ações já realizadas na área. Parcerias ou certificações relacionadas à responsabilidade social e ambiental, selos de sustentabilidade. 4.3.1 Critérios de avaliação. Consistência documental. Verificação da clareza e coerência entre a carta de princípios, atas e registros de atividades. Regularidade operacional. Existência de atas periódicas e registros contínuos de ações, indicando funcionamento ativo e organizado. Histórico de transparência. Capacidade de prestar contas de recursos, se aplicável, e de divulgar resultados de forma acessível aos participantes e parceiros. Reconhecimento externo, opcional. Referências ou avaliações positivas de comunidades, redes ou instituições que colaboram com o grupo. Conformidade com a legislação pertinente. Garantia de que as atividades do grupo respeitam leis locais, direitos humanos e normas do projeto ao qual se vinculam. Capacidade técnica. Mostrar competência técnica para o desenvolvimento da parceria. 4.4 Capacidade técnica. Descrição. Os parceiros devem dispor de infraestrutura, equipe qualificada e recursos técnicos que possibilitem a execução eficiente das atividades propostas. Este requisito assegura que a entidade está apta a implementar as soluções e tecnologias necessárias para o alcance dos objetivos do projeto. Aspectos a serem comprovados, conforme a atividade. Infraestrutura, disponibilidade de equipamentos, softwares especializados, laboratórios ou centros de pesquisa que suportem a execução das atividades, por exemplo, sistemas de monitoramento, análise de imagens, etc. Equipe qualificada, profissionais com formação e experiência na área, incluindo técnicos, analistas e gestores, que possam atuar de forma integrada e coordenada. Recursos operacionais, capacidade de mobilizar e gerenciar recursos, inclusive financeiros e logísticos, que garantam a continuidade e a eficiência das ações propostas. Documentação comprobatória. Relatórios ou demonstrativos da infraestrutura disponível. Currículos ou certificados de qualificação da equipe técnica. Portfólio de equipamentos, tecnologias e sistemas utilizados, bem como exemplos de projetos anteriores que evidenciem a capacidade operacional. Critérios de avaliação. Nível de atualização e modernidade dos recursos tecnológicos. Experiência prática comprovada da equipe. Eficiência demonstrada na gestão de projetos similares, evidenciada por resultados alcançados e depoimentos de parceiros anteriores. Esses requisitos visam garantir que os parceiros selecionados possuam as condições necessárias para contribuir de forma efetiva e sustentável com o projeto, agregando valor técnico, operacional e estratégico, além de reforçar a transparência e a integridade dos processos envolvidos. Cada critério será avaliado de maneira criteriosa, considerando a relevância das evidências apresentadas e a aderência aos objetivos e valores do projeto. 5. Processo seletivo. O processo seletivo foi estruturado de forma a garantir a transparência, a objetividade e a eficiência na avaliação das propostas dos interessados. A seguir, detalhamos cada uma das fases deste processo. 5.1 Inscrições. Período de inscrição. As inscrições estarão abertas de 3 de março de 2025 a 31 de março de 2025. Durante esse período, os interessados deverão submeter suas propostas conforme as orientações estabelecidas. Plataforma.
As inscrições serão realizadas por meio de um formulário online disponível no site oficial da associação. Este formulário foi desenvolvido para facilitar o envio das propostas e a anexação dos documentos exigidos, garantindo o recebimento de todas as informações necessárias. Documentação necessária. Proposta técnica detalhada, descrição completa da metodologia, estratégias e recursos que serão empregados para atender a área de atuação escolhida. Portfólio institucional, histórico de atuação, projetos realizados e certificações que comprovem a experiência e a expertise da entidade. Comprovação dos requisitos, documentos que atestem a experiência preferencialmente de 2 anos, a regularidade jurídica e fiscal, o alinhamento com os objetivos socioambientais e a capacidade técnica, tais como certificados, declarações de compromisso e comprovação de infraestrutura. Outros documentos exigidos, qualquer documentação adicional que a comissão de seleção julgar pertinente para uma análise mais aprofundada. Orientações adicionais. Os interessados devem prestar atenção às instruções contidas no formulário, preenchendo todos os campos obrigatórios e anexando os arquivos nos formatos solicitados. Propostas incompletas ou com documentação irregular poderão ser desclassificadas na fase de triagem documental. 5.2 Análise técnica. A fase de análise técnica será conduzida por uma comissão especial composta por especialistas membros da Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga. Essa etapa visa avaliar a qualidade e a viabilidade das propostas com base nos seguintes critérios. Critérios de avaliação. Coerência e clareza da proposta técnica. A proposta deve apresentar uma metodologia bem estruturada, com objetivos claros e etapas definidas, demonstrando como a entidade contribuirá para os resultados do projeto. Viabilidade operacional e inovação. A análise avaliará se a proposta apresenta soluções tecnicamente exequíveis e, quando aplicável, inovações que possam agregar valor ao projeto. Potencial de impacto socioambiental e experiência prévia. Serão considerados os resultados já alcançados em projetos similares, bem como o potencial de impacto positivo na região, envolvendo aspectos sociais, ambientais e econômicos. Compatibilidade com os objetivos do projeto. A proposta deve estar alinhada com a missão do projeto, contribuindo para a integração de competências e para o desenvolvimento sustentável na Caatinga, Rio São Francisco e Semiárido. Etapas do processo de análise técnica. Triagem documental. Nesta etapa inicial, a comissão verificará se a documentação exigida foi integralmente apresentada e se os requisitos mínimos estão atendidos. Propostas com documentação incompleta ou irregular poderão ser eliminadas. Avaliação técnica das propostas. A comissão realizará uma análise detalhada de cada proposta, utilizando uma matriz de avaliação padronizada para pontuar os critérios definidos. Essa etapa envolve o exame minucioso dos conteúdos, metodologias e estratégias apresentadas. Entrevistas e visitas técnicas, quando necessário. Para esclarecer dúvidas ou aprofundar a análise de determinadas propostas, a comissão poderá agendar entrevistas com os representantes das entidades ou realizar visitas técnicas. Essas ações possibilitam uma avaliação mais concreta da infraestrutura e da capacidade operacional dos candidatos. Transparência e feedback. Ao final da análise, os participantes poderão receber um feedback resumido sobre os pontos avaliados, garantindo transparência no processo e possibilitando que os interessados aprimorem futuras submissões. 5.3 Homologação. Divulgação dos resultados. A fase final do processo, denominada homologação, culminará na divulgação dos resultados. Esta etapa ocorrerá em 28 de abril de 2025, dia da Caatinga, e os resultados serão publicados no site oficial da associação, além de serem enviados via e-mail a todos os inscritos. Procedimentos de homologação. A comissão de seleção consolidará os resultados das análises técnicas e das entrevistas/visitas, validando as propostas que melhor atenderão aos critérios estabelecidos. Será realizada uma revisão final para assegurar que todas as etapas do processo foram conduzidas de forma transparente e que as decisões estejam devidamente justificadas. Comunicação e esclarecimentos. Após a divulgação dos resultados, os participantes terão acesso a informações detalhadas sobre os próximos passos, inclusive sobre a formalização dos termos de cooperação técnica. Em caso de dúvidas, os interessados poderão recorrer aos canais oficiais de comunicação da associação. Obviamente, este detalhamento do processo seletivo visa assegurar que todos os interessados compreendam claramente as etapas e os critérios que serão adotados, promovendo um ambiente de seleção transparente, objetivo e alinhado aos objetivos estratégicos do projeto de crédito de carbono integral. 6. Contrapartidas e responsabilidades. Este item define, de forma pormenorizada, as obrigações e os benefícios para cada categoria de parceiro envolvido no projeto de crédito de carbono integral. A seguir, são descritas as responsabilidades específicas e as contrapartidas financeiras ou institucionais previstas para cada grupo. 6.1 Parceiros técnicos, sensoriamento, suporte jurídico/ambiental/contábil, monitoramento e validação. Responsabilidade principal. Fornecer suporte especializado e contínuo em suas respectivas áreas de atuação, contribuindo para a implementação, o monitoramento e a validação dos processos de crédito de carbono. Atividades a serem desenvolvidas. Sensoriamento remoto, implantar e operar sistemas de geoprocessamento e análise de imagens, garantindo o mapeamento e o monitoramento das áreas de interesse. Suporte jurídico, ambiental e contábil, prestar consultoria e assessoria técnica para assegurar a conformidade dos processos com as normas legais, ambientais e contábeis vigentes. Monitoramento dos projetos, implementar metodologias e sistemas para acompanhar, em tempo real, os indicadores de desempenho e os impactos ambientais e sociais do projeto. Validação externa, validar e certificar, por meio de auditorias e pareceres técnicos, os processos e metodologias adotados, assegurando a integridade dos créditos de carbono gerados. Contrapartida financeira. Os parceiros técnicos receberão um retorno financeiro de 3% sobre a receita líquida gerada pela consolidação e comercialização dos créditos de carbono. Esse pagamento será efetuado somente após a efetiva comercialização, de modo a vincular a remuneração ao sucesso do projeto.
6.2 Cooperativas para comercialização. Responsabilidade principal. Assumir a operacionalização e a gestão estratégica do processo de comercialização dos créditos de carbono. Atividades a serem desenvolvidas. Desenvolver e implementar estratégias de marketing e comercialização. Estabelecer parcerias e negociar com investidores e compradores potenciais dos créditos. Conduzir processos de venda e formalizar contratos que maximizem a inserção dos créditos no mercado. Contrapartida financeira. As cooperativas terão um retorno financeiro de 4% sobre a receita líquida decorrente da comercialização dos créditos de carbono, refletindo o papel crucial desempenhado na viabilização financeira do projeto. 6.3 Entidades públicas e fóruns, chancela, regulação e fiscalização. Responsabilidade principal. Garantir a conformidade legal, a transparência e a integridade dos processos por meio da atuação reguladora, chancelante e fiscalizadora. Atividades a serem desenvolvidas. Chancela, validar e endossar os processos, conferindo legitimidade e credibilidade ao projeto. Regulação, monitorar e ajustar os procedimentos para que estejam em conformidade com as normas municipais, estaduais e federais, promovendo um ambiente regulatório adequado. Fiscalização, realizar a supervisão contínua das atividades, assegurando a execução ética e transparente dos processos de crédito de carbono. Contrapartida. Estas parcerias operam como contrapartida institucional, não havendo remuneração financeira direta, mas sim o reconhecimento do papel estratégico na garantia da conformidade e da transparência dos processos. 6.4 Universidades e instituições técnicas, validação externa. Responsabilidade principal. Realizar a validação externa dos processos e metodologias, avaliando os impactos socioambientais e assegurando a aderência aos padrões internacionais. Atividades a serem desenvolvidas. Conduzir auditorias e estudos para avaliar a metodologia de mensuração dos créditos de carbono. Emitir pareceres técnicos e relatórios de validação, utilizando referências internacionais, como as diretrizes do IPCC. Realizar pesquisas e análises que comprovem o impacto socioambiental positivo do projeto. Contrapartida financeira. As universidades e instituições técnicas receberão um retorno de 3% sobre a receita líquida consolidada após a comercialização dos créditos de carbono, recompensando o trabalho especializado de validação e certificação. 7 Cronograma. O cronograma abaixo apresenta as etapas fundamentais do processo seletivo, detalhando as ações previstas em cada fase para garantir a transparência e a eficiência na seleção dos parceiros para o projeto de crédito de carbono integral. Publicação do edital 3 de março de 2025. Ação principal. Publicação oficial do edital no site da associação e divulgação em canais institucionais e parceiros. Atividades detalhadas. Disponibilização integral do edital, contendo todas as informações, requisitos, critérios de seleção e prazos. Divulgação em redes sociais, newsletters e mídias especializadas para ampliar o alcance e atrair interessados. Início de período de esclarecimentos, com a possibilidade de publicação de FAQs e contato direto para dúvidas iniciais. Período de inscrições 3 de março de 2025 a 31 de março de 2025. Ação principal. Recepção das propostas dos interessados por meio de formulário online disponível no site oficial. Atividades detalhadas. Envio de propostas. Preenchimento do formulário eletrônico com os dados institucionais e descrição da proposta técnica. Anexação dos documentos exigidos, como portfólio institucional, comprovantes de experiência, regularidade jurídica e demais evidências solicitadas. Orientações e suporte. Disponibilização de manuais ou vídeos explicativos para facilitar o preenchimento do formulário. Atendimento via e-mail ou canal oficial para suporte e esclarecimento de dúvidas durante o período de inscrições. Acompanhamento. Monitoramento contínuo das submissões para garantir que todas as propostas sejam recebidas dentro do prazo estabelecido. Análise técnica, triagem, entrevistas e visitas, 31 de março de 2025 a 20 de abril de 2025. Ação principal. Avaliação detalhada das propostas submetidas, conduzida pela comissão especial. Etapas e atividades detalhadas. Triagem documental. Verificação inicial de todos os documentos enviados, assegurando que os requisitos mínimos, experiência, regularidade jurídica, alinhamento socioambiental e capacidade técnica, estejam cumpridos. Eliminação das propostas que não atendam aos critérios obrigatórios. Avaliação técnica das propostas. Análise da clareza, coerência e viabilidade técnica das propostas, utilizando uma matriz de avaliação padronizada. Pontuação dos critérios de inovação, impacto socioambiental e alinhamento com os objetivos do projeto. Entrevistas e esclarecimentos. Agendamento de entrevistas individuais com os representantes das propostas mais promissoras para aprofundar a análise e esclarecer pontos específicos. Visitas técnicas, quando necessário. Realização de visitas às instalações das entidades candidatas para verificar em loco a infraestrutura e capacidade operacional, se pertinente à área de atuação. Feedback interno. Discussão e consolidação dos resultados preliminares pela comissão, preparando a homologação final dos candidatos selecionados. Divulgação dos resultados 28 de abril de 2025. Ação principal. Publicação dos resultados finais do processo seletivo e comunicação formal aos participantes. Atividades detalhadas. Divulgação dos resultados no site oficial da associação e envio de comunicados por e-mail para todos os inscritos. Publicação de um resumo dos critérios avaliados e dos pontos fortes das propostas selecionadas, garantindo a transparência do processo. Orientações sobre os próximos passos, incluindo a formalização dos termos de cooperação técnica e início das atividades conforme os cronogramas internos. Disponibilização de canais de atendimento para eventuais esclarecimentos pós-divulgação. 8 Disposições gerais.
Esta seção estabelece os parâmetros gerais que regerão as parcerias firmadas no âmbito do projeto, definindo a natureza do vínculo, os termos de vigência, as obrigações relativas à confidencialidade e propriedade intelectual, além de prever a possibilidade de alterações nas condições do edital. 8.1 Natureza da parceria. Cooperação técnica e autonomia. As parcerias estabelecidas por meio deste edital são baseadas em acordos de cooperação técnica, não gerando vínculo empregatício ou caracterizando contratação direta de prestação de serviços. Cada parceiro atuará de forma autônoma, mantendo sua independência operacional, enquanto contribui para a consecução dos objetivos do projeto. Retorno condicionado ao sucesso. O retorno financeiro aos parceiros será condicionado ao êxito na consolidação e comercialização dos créditos de carbono. Ou seja, a remuneração ocorrerá apenas após a obtenção dos resultados esperados, evitando pagamentos antecipados ou fixos que não estejam diretamente atrelados ao desempenho do projeto. 8.2 Vigência e rescisão. Definição de vigência. Os termos de cooperação serão celebrados por um período definido em comum acordo entre as partes, levando em conta as necessidades operacionais e a dinâmica do projeto. Este prazo será estipulado no termo de cooperação técnica, podendo abranger desde fases iniciais de implementação até a consolidação e comercialização dos créditos. Condições para rescisão. As parcerias poderão ser rescindidas mediante justificativa fundamentada, observando os seguintes critérios: descumprimento das obrigações contratuais. Alterações substanciais nas condições do projeto que inviabilizem a continuidade da cooperação. Outras condições específicas previstas no termo de cooperação. Em caso de rescisão, será necessário o cumprimento de cláusulas de notificação prévia e a adoção de medidas para mitigar impactos negativos às atividades em curso. 8.3 Sigilo e propriedade intelectual. Confidencialidade das informações. Todas as partes comprometem-se a manter o sigilo sobre as informações, dados e documentos compartilhados durante a execução do projeto. Cláusulas de confidencialidade serão estipuladas para proteger dados sensíveis, segredos comerciais e informações estratégicas, garantindo que estes não sejam divulgados ou utilizados para fins distintos daqueles previstos no edital. Respeito à propriedade intelectual. As atividades desenvolvidas em conjunto poderão gerar produtos intelectuais, como metodologias, tecnologias, relatórios e patentes. Os direitos de propriedade intelectual serão definidos e protegidos por meio de acordos específicos, assegurando o uso e a exploração dos resultados de forma conjunta ou individual, conforme acordado entre as partes. A definição de créditos e a divisão dos direitos sobre inovações desenvolvidas em colaboração. 8.4 Alterações. Flexibilidade e atualização. A associação reserva-se o direito de alterar prazos, condições e demais termos deste edital para atender a novas demandas ou ajustes operacionais que se façam necessários durante o desenvolvimento do projeto. Comunicação das alterações. Quaisquer modificações serão comunicadas previamente aos interessados, por meio dos canais oficiais da associação, garantindo a transparência e permitindo que os parceiros se adaptem às novas condições. Validade das alterações. As alterações comunicadas deverão ser formalizadas em aditivos aos termos de cooperação técnica, com a concordância de todas as partes envolvidas, assegurando que as mudanças não comprometam a integridade do processo seletivo e a execução do projeto. 9 Contato. Para facilitar a comunicação e garantir que todas as dúvidas e esclarecimentos sobre este edital sejam tratadas de forma oficial e transparente, a associação disponibiliza os seguintes canais de contato: e-mail, endereço uso, canal preferencial para envio de dúvidas, solicitações de informações adicionais, envio de documentos e feedback. Observação: os e-mails serão respondidos em até 3 dias úteis, salvo em períodos de alta demanda, quando o prazo poderá ser ajustado e informado previamente. WhatsApp. Contato: xx, diretor xxxxxx. Uso: atendimento para esclarecimentos rápidos e informações pontuais relacionadas ao edital. Horário de atendimento, das 09h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, excetuados feriados. Observação: este canal deve ser utilizado exclusivamente para dúvidas técnicas e operacionais, evitando consultas não relacionadas ao processo seletivo. Endereço físico. Localização: sede da associação. Observação: para reuniões presenciais ou entregas de documentação física, é recomendada a prévia marcação de horário. Em casos de parceria com o município, serão estabelecidos termos específicos que poderão incluir atendimento presencial em local acordado. Orientação geral. Canais oficiais: todos os esclarecimentos e comunicações deverão ser realizados exclusivamente por meio dos canais oficiais acima citados, garantindo a integridade e a formalidade do processo seletivo. Atualizações: informações relevantes e eventuais atualizações sobre o edital serão publicadas no site oficial da associação, devendo os interessados acompanhá-las regularmente. 10 Considerações finais. As considerações finais deste edital reforçam os compromissos assumidos pelas partes e as condições para participação no processo seletivo, garantindo transparência e alinhamento com os objetivos do projeto de crédito de carbono integral. Detalhadamente: aceitação integral dos termos. A participação implicará a aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste edital. Os parceiros estarão cientes de que os termos e as obrigações contidas no edital, bem como quaisquer cláusulas posteriores formalizadas, são vinculantes. Fortalecimento do projeto. A participação neste processo seletivo visa integrar competências técnicas e institucionais, fomentando a união de esforços para o sucesso do projeto de crédito de carbono integral. Espera-se que a cooperação entre os parceiros contribua para a obtenção de resultados socioambientais e econômicos significativos, reforçando a credibilidade e a eficácia das ações implementadas. Compromisso com a transparência.
Todas as etapas do processo seletivo e a formalização dos termos de cooperação técnica serão conduzidas com máxima transparência, permitindo que os interessados acompanhem as decisões e os avanços por meio dos canais oficiais de comunicação. A associação se compromete a prestar contas e disponibilizar informações relevantes que assegurem a integridade do processo. Finalidade e impacto. Este edital foi estruturado com o intuito de promover uma parceria sólida e estratégica, capaz de impulsionar a geração de créditos de carbono e, consequentemente, contribuir para a recuperação ambiental, a economia regenerativa e a inclusão social na Caatinga, no Rio São Francisco e no semiárido. Haroldo Almeida. Presidente. Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga.